Você já se sentiu sem rumo, olhando para o céu e questionando se as promessas que parecem distantes realmente encontrarão lugar em sua vida? Neste vídeo vamos mergulhar em uma narrativa que atravessa milênios, onde um homem chamado Abraão recebeu uma promessa que parecia impossível de cumprir, mas que acabaria mudando a história da humanidade. Vou apresentar 3 pontos essenciais ao longo deste vídeo. O primeiro revela o poder transformador de acreditar mesmo quando não enxergamos o caminho. O segundo nos mostra como Deus confirma sua provisão de maneiras surpreendentes. E o terceiro ponto, o mais importante de todos, trará paz e segurança ao seu coração. Prepare-se para descobrir como esses elementos se entrelaçam em Gênesis 15 e o que isso significa para você hoje. Esse é o canal Nossa Justiça Divina, e hoje vamos refletir sobre a passagem de Gênesis 15, onde Deus fala diretamente ao coração de Abraão e estabelece um pacto eterno com ele. Se você já confia na visão de justiça de Deus, deixe o like agora, e verifique se já está inscrito no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a sua fé e transformam a sua caminhada espiritual. No início desta passagem, Abraão acabara de atender a voz de Deus ao deixar Ur dos Caldeus e seguir rumo à terra prometida, embora ainda carregasse em seu coração o desejo profundo de um herdeiro. Quando Deus lhe aparece em visão e diz: "Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo prêmio", aquele homem percebeu que a segurança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade divina. Imagine-se recebendo essa mesma garantia hoje, em meio às suas próprias incertezas. É nesse instante que explode o primeiro ponto que mencionei, a fé inabalável que nos leva a crer no impossível, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. Ao confiar em Deus como escudo, Abraão experimenta um alívio profundo, aprendendo a repousar sua esperança naquele que conhece o amanhã. Logo em seguida, Abraão ergue sua voz e questiona: "Senhor, que me darás, sendo eu tão velho, e sem um filho?" Essa pergunta ecoa nos corações de muitos que carregam sonhos não realizados, e revela que não há vergonha em apresentar nossas dúvidas ao Criador. Abraão expõe sua realidade. Um homem sem descendentes, vendo como herdeiro o fiel servo Eliezer de Damasco. Ao revelar suas limitações, ele nos ensina que somos convidados a falar com Deus sobre nossos medos. Esse diálogo ilustra o segundo ponto essencial. Deus não apenas ouve nosso clamor sincero, mas transforma nossa fraqueza em palco para a sua glória. Quando nos abrimos diante dele, mostramos nossa dependência, e isso prepara o terreno para que suas promessas se cumpram de formas surpreendentes. Então o Senhor o leva para fora e diz: "Olha para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência." Ao contemplar o infinito firmamento, Abraão teve sua fé ativada. Um homem sem filhos, mas apto a contar com uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. Esse convite nos faz olhar para além dos nossos limites e perceber que o poder divino extrapola nossas expectativas. A fé de Abraão não se firmou em lógica humana, mas na firmeza da palavra de Deus. Assim, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando depositamos confiança no Senhor, mesmo sem ver, nos tornamos justificados diante dele, e abrimos espaço para que o sobrenatural comece a se manifestar. Prosseguindo, Deus instrui Abraão a trazer uma série de animais, uma vaca de 3 anos, uma cabra, um carneiro, e 2 pombas, para o ritual de aliança. Abraão obedece, parte-os ao meio, e alinha cada metade frente a frente, exceto as aves, que permanecem inteiras. Ao anoitecer, aves de rapina aparecem, mas Abraão as afasta com determinação. Esse ato simbólico antecipa a gravidade do acordo. Dividimos aquilo que importa, estabelecendo um pacto cujo respeito será testado. A presença das aves de rapina, repreendidas pelas mãos de Abraão, aponta para as forças opressoras que sempre tentam profanar a aliança divina. No entanto, o homem de fé preserva o sacramento, demonstrando nosso chamado a cuidar dos compromissos espirituais, e afastando tudo que tente corrompê-los. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão assustadora o envolveu. Aquele silêncio sombrio antecede a revelação de uma sequência dramática.
Seus descendentes se tornariam estrangeiros em terra alheia, submetidos à escravidão e ao sofrimento por 400 anos. Essa profecia, embora dura, veio acompanhada de um anúncio de justiça. Também julgarei o povo a quem servirem, depois disso sairão com grande riqueza. É o segundo ponto de aplicação prática. Deus não omite os desafios em nosso caminho, mas nos promete resgate, restauração e a colheita farta no tempo certo. Por meio desse ciclo, ele ensina sobre paciência e perseverança. Mesmo quando a jornada parece sombria, ele já planejou o dia da libertação. Ao final desse período, Deus promete que Abraão morreria em paz, em boa velhice, e seria sepultado com dignidade. Além disso, confirma que o retorno de seus herdeiros ocorreria após 4 gerações, quando a perversidade dos amorreus estivesse completa. Esses detalhes ressaltam a fidelidade divina em cada etapa da promessa. Cada palavra, cada termo na aliança, foi cuidadosamente medido para confortar não apenas Abraão, mas todo herdeiro dessa fé, inclusive você. Esse ponto reforça o terceiro e mais importante aspecto. A segurança plena em Deus não depende de circunstâncias, mas de sua fidelidade infalível, selada em palavras que resistiram ao tempo, e continuam a valer para aqueles que creem. Quando escureceu por completo, surgiu um forno fumegante e uma chama de fogo que passou entre as partes partidas do sacrifício, sinalizando a consumação do pacto. Esse fenômeno sobrenatural sela o compromisso, não mais baseado em juramento humano, mas em ação direta de Deus. Ele, o vivente, atravessa o fogo, assumindo sozinho o peso da aliança e atestando sua disposição de cumprir cada promessa. A seguir, lista as fronteiras da terra que ele dará a Abraão e a seus descendentes, do rio do Egito ao Eufrates, mencionando povos, cidades e nações que habitariam esse território. Ao escutar essa descrição, percebemos a abrangência do propósito divino, um plano que envolve justiça, herança e expansão do seu reino, além de qualquer limitação humana. No contexto atual, essa imagem é impactante, um pacto firmado no fogo, assegurando que nossas fraquezas e pecados não impedirão o cumprimento das promessas de Deus. Quando Deus atravessa o meio do sacrifício, ele assume o compromisso sozinho, pois sabe que falharíamos em manter nossa parte. Isso nos dá confiança renovada, não somos alvos de um contrato bilateral sujeito a falhas, mas beneficiários de uma aliança unicamente estável. Em meio a dúvidas, podemos lembrar desse momento e declarar: Deus é fiel, ele cumprirá suas promessas. Nosso desafio é manter viva essa memória e viver de acordo com a identidade de filhos amados. A fé de Abraão foi creditada como justiça exatamente porque ele creu apesar das circunstâncias adversas. Hoje, podemos aplicar esse princípio em nossas vidas ao considerar as promessas de Deus para nossa saúde, nossas famílias e nossos ministérios. Talvez você esteja passando por uma estação de espera, sentindo-se estagnado, mas este relato ensina que a fé ativa não exige perfeição, mas coragem para permanecer firme. Ao colocarmos nossa confiança no Senhor, Ele se torna o nosso escudo e o nosso prêmio inquestionável. Esse entendimento é fundamental para caminhar com ousadia, sabendo que mesmo quando dormimos em sono profundo de incertezas, Ele está trabalhando nos bastidores. Ao revisitarmos Gênesis 15, identificamos claramente os 3 pontos que prometi. A fé que crê no invisível, a provisão que se confirma em atos surpreendentes, e a segurança plena resultante de um pacto selado por Deus. Cada etapa do caminho de Abraão ecoa em nossas histórias pessoais, convidando-nos a abraçar a mesma confiança e a compartilhar essa esperança com outros. Não podemos nos esquecer. O ponto mais importante de todos é reconhecer que nossa relação com Deus não depende de nossos méritos, mas de sua graça irrevogável, expressa no fogo que atravessa o sacrifício, e ressoa até hoje. Se você está sendo impactado por essa mensagem, curta o vídeo agora, e mostre que a palavra de Deus move o seu coração. Se inscreva no canal para receber mais reflexões como esta, e ative o sininho para não perder as próximas revelações. Deixe nos comentários suas perguntas, ou compartilhe como essa passagem de Gênesis 15 tem falado a sua vida, pois responderei e interagirei com cada um de vocês.
Obrigado por permanecer até o final, e por permitir que eu caminhe com você nesta jornada de fé. Lembre-se de que, assim como Abraão, você também faz parte desse pacto eterno, destinado a herdar bênçãos que o mundo não pode oferecer. Que a justiça de Deus seja seu escudo, e que a sua fé floresça em esperança viva. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as Escrituras Sagradas em Gênesis 16, aprendendo juntos como aplicar cada ensinamento em nosso cotidiano.